Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dia 6 de julho, iniciamos mais uma semana de atividades. O vídeo será apenas a explicação das atividades da semana. Então, pegue aí os livros, caderno, lápis, borracha, aproveite as explicações da Pro para a gente fazer as atividades. Acompanhe aqui comigo, na parte esquerda do vídeo, temos aqui tudo que iremos estudar essa semana, componentes curriculares e conteúdos. Então, na língua portuguesa, veremos a carta pessoal, aprenderemos sobre ela, os substantivos e a caligrafia. Na matemática, veremos multiplicação e o quilômetro. Em ciências, aprenderemos sobre reprodução dos animais. Em história, invasões europeias do Brasil. E em geografia, a água e diferentes paisagens. Nessa tela temos o nosso cronograma de atividades que vocês buscaram lá na escola. E é com ele que a gente acompanha e faz os nossos estudos. De acordo com o mesmo, vamos iniciar então com o livro de língua portuguesa. Na página 94 vamos aprender sobre carta pessoal, depois veremos os substantivos e a caligrafia. Estou aqui na página 94 de língua portuguesa, onde inicia-se uma nova unidade no livro que é o gênero textual, carta pessoal. Aprendemos já o que é um gênero textual, que são diferentes tipos de texto, e esses gêneros que iremos aprender é a carta pessoal. A carta geralmente é uma mensagem ou uma informação. Ela pode ser manuscrita, escrita à mão, ou pode ser digitada também. Quando trocamos mensagens com alguém através das cartas, dizemos que trocamos correspondência com essa pessoa. Podemos escrever uma carta pessoal quando queremos nos comunicar com amigos ou familiares para contar as novidades e trocarmos informações. As cartas elas possuem características próprias e agora aprenderemos um pouquinho delas. Os elementos que não podem faltar numa carta é o local, que é o endereço, a data do dia que está escrevendo a carta, a saudação para quem está enviando a carta, o desenvolvimento, que é o assunto principal da mensagem, e a despedida lá no finalzinho da carta com a assinatura de quem está enviando a carta. Nesse tipo de gênero, que é a carta pessoal, geralmente a linguagem usada nessas cartas é uma linguagem mais informal, ou seja, uma linguagem mais do cotidiano, do dia a dia, porque envolve uma intimidade com a pessoa com quem estamos conversando. Podemos esquecer que geralmente as cartas são enviadas pelos correios, dentro de envelopes. Aqui veremos um exemplo muito divertido de carta pessoal, que é a carta de Ronroroso. Ronroroso é um gatinho. Dá para imaginar um gato escrevendo carta? Será que ele quer se comunicar e por quê? Leitura: carta pessoal, carta de Ronroroso. 13 chaminés, Campo das Urtigas, dia 15, névoa, feira. Caro tio Macabro, você sempre me disse que se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problemaço, ajude-me. Minha bruxa não quer ser bruxa, ela se recusa a gargalhar como bruxa. Não quer montar em vassouras, não usa pernas de sapo, olhos de salamandra, asas de morcego em nossas poções e não quer saber de assustar as crianças. Só pensa em fazer compras, assistir a TV e fazer amizade com não bruxos. O que devo fazer? Seu sobrinho Ronroroso Saramago de Bragança B. PS. O nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. Muito legal essa carta, Quem escreveu essa carta? Na verdade, essa história, que é fictícia, ou seja, inventada, foi a Irving Orum. A informação está logo abaixo da carta. Lá tem uma pequena legendinha contando as informações sobre quem escreveu. Essa história ela não foi escrita por um autor brasileiro. Ou seja, essa autora é de outro país. E a Áurea Kemi Arata é a que traduziu para nós, conforme as informações abaixo da carta. Logo abaixo aqui, temos a imagem de um gatinho, que é o Ronroroso. O gatinho da bruxa. Nessa carta ele colocou o endereço dele, para quem que ele queria enviar a carta, caro tio Macabro. Então já sabemos com quem ele está se comunicando. E nessa carta ele traz uma mensagem, que é um problema muito grave que ele está passando. E ele pede ajuda para o tio para resolver esse problema.
Agora que fizemos a leitura da carta, vamos prosseguir com a interpretação de texto. Estamos aqui na página 95, onde inicia as atividades. Interpretação de texto, atividade oral e escrita. Essas atividades são bem facinhas, fáceis de compreender, de estar escrevendo aqui no livro, tá bom? Basta compreender, ouvir direito, ler bastante o textinho que vocês vão conseguir responder sem dificuldades. 1. Quem é Ronroroso? Já sabemos quem é, né? Então, escrevam aqui em seguida. 2. Com quem ele se comunicou? Então, voltando lá na carta, sabemos para quem que ele enviou a mensagem. 3. Qual é o problemaço enfrentado por Ronroroso? Ele tem um problema muito grande para resolver, lembram? Que problema era esse? Voltem lá na cartinha e leiam para vocês resolver. 4. A mensagem principal é o assunto da carta. Qual é o assunto dessa carta? Ou seja, o que ele fez nessa carta, né, que induziu ele a correr atrás de uma solução para o problema dele. 5. Releia. 13. Chaminés. Campo das Ortigas. Dia 15. Névoa-feira. Logo embaixo temos aqui a atividade. A. Ligue cada uma das expressões ao que ela se refere. Então, 13 chaminés. Essa nomenclatura, será que ela quer dizer o dia do mês da semana em que a carta é escrita ou o lugar de onde o Ronroroso está escrevendo? Então, vocês vão ligar. Se vocês acham que a primeira alternativa é correta, vocês vão ligar. Se vocês acham que a segunda, vão pegar, fazer um risquinho e ligar, tá bom? Dia 15, névoa-feira. Aqui temos até uma informação importante que serve como pista. Ó. Dia 15, névoa-feira. O que será que isso quer dizer? O dia do mês e da semana em que a carta é escrita ou o lugar onde ele está escrevendo? Então, vocês vão ligar na alternativa correta, tá bom? Último aqui, Campo das Ortigas. O que será? Está querendo falar sobre o dia e o mês da semana ou o lugar de onde ele está escrevendo? Então, vocês vão fazer essa ligação também. Logo abaixo, temos a questão B. Converse com os colegas. Essas informações no início da carta são verdadeiras? Ou seja, a carta de Ronroroso para o tio dele, né? Falando sobre o problema dele, que a bruxa, que não queria ser bruxa, Ou seja, todas essas informações, elas são verdadeiras ou são informações falsas? Podem estar escrevendo lá embaixo aqui no livro mesmo, tá bom? Página 96, continuando as atividades. Atividade 6. Veja que interessante a criação dos nomes dos personagens desse texto. A. Leia em voz alta. Caro tio Macabro. Se Ronroroso o chama de tio, Ronroroso é o quê? Lembra o que o Ronroroso é? Então, se Ronroroso o chama de tio, então ele deve ser o quê? Um morcego? Uma salamandra? Um gato? Ou um sapo? Então, muito fácil de resolver. Faça um X na alternativa correta. B. Que palavra o nome do tio, né, pode lembrar? Então, né, já li essa palavra anteriormente. É exatamente ela que dá, né, para lembrar o nome do tio. Podem escrever aí sem medo. C. O que a palavra que você descobriu pode significar? Ou seja, o nome do tio de Ronroroso tem um significado. O que ela pode significar para vocês? D. Observe o nome Ronroroso. Que palavra você conhece que lembra esse nome? Aqui eu vou dar uma dica para vocês, né? Lembra aquilo que o gatinho faz quando ele está dando carinho pra gente, né? Quando ele está feliz, quando está recebendo carinho. Então lembra aquilo lá. E o nome Hilda Bruxilda? Lembra qual palavra? Então Hilda Bruxilda lembra o quê? Lembra o que personagem? Então, vocês já sabem, né? Coloquem a resposta aí. 7. Escreva a seguir uma das coisas que Hilda Bruxilda não queria mais fazer como uma bruxa. Então, vocês têm que voltar lá no textinho, ler novamente para responder a questão 7. Ela é bem fácil. E 8. O que Hilda Bruxilda faz que não é visto como coisa de bruxa? O próprio Ronroroso fala lá na cartinha, no finalzinho da carta. Então, coloquem todas as informações aí nas atividades.
Agora, que fazemos um pouco sobre a interpretação deste texto, vamos folhear algumas folhas à frente, vamos lá na página 106, trabalhar um pouco sobre os substantivos. Já aprendemos nesse ano vários termos da gramática, que nos ajuda a compreender textos, a escrever os mesmos. Aprendemos sobre verbo, aprendemos sobre pronomes, falamos um pouquinho sobre substantivos, mas vamos retomar então esse assunto. Substantivo é tudo que tem nome, ou seja, é uma palavra que nomeia pessoas, lugares, sentimentos, estados, ações e qualidades. Exemplo, o livro que estamos vendo aqui é um substantivo porque é o nome dado ao material que usamos para estudar. O livro, o lápis é um substantivo, caneta, estojo, apontador, mesa, cadeira, o chão, enfim, tudo que nos rodeia que tem nome é chamado de substantivo. Nomes de animais, nomes de pessoas, idades, estados, países, enfim, tudo isso é um substantivo. Agora vamos ver o que a atividade pede. No texto da carta que você leu, há vários nomes de animais. Então, atividade 1. Veja as figuras abaixo e escreva nos quadros o nome dos bichos que aparecem no texto. Então, de acordo com essas imagens e com o texto de Ronroso, vocês vão escrever aqui o nome da figura acima, está bem fácil de ser resolvido. Todos os nomes dos animais que vocês preencherão são os substantivos, que é o nome dado a eles. A atividade 2 ela é um pouquinho diferente e um pouquinho mais difícil também, por causa da qualidade da nossa imagem. Aqui vocês vão perguntar para o papai e para a mamãe se eles conseguem ver e identificar o nome das flores. Para o tio, tia, avó, avô, enfim, aquelas informações que vocês conseguirem colocar, se alguém conseguir ajudar vocês colocam. Não conseguiu, não tem problema, tá bom? Porque na correção a gente veremos e eu passarei aqui as respostas para vocês. Não esquecendo que todos os nomes das flores também são substantivos, porque é o nome dado à flor. Atividade 3, observe as fotografias e escreva a palavra que dá nome a cada objeto. Então, temos aqui 4 objetos e na frente vocês vão colocar o nome desses objetos, que são substantivos. Página 107, 4. Veja mais fotografias. Qual a palavra dá nome aos fenômenos da natureza mostrados nelas? A imagem não está muito nítida, eu vou dar uma ajuda para... Aqui nessa atividade 4, as imagens elas não estão muito nítidas, Então, não conseguimos identificar direito o que está acontecendo, então eu vou ajudar vocês. Aqui embaixo, vocês vão colocar o substantivo dos fenômenos naturais que está ocorrendo nas imagens. A primeira imagem tem uma árvore balançando, Então, qual é o fenômeno natural que faz as árvores balançarem, Ficarem agitadas? Então, vamos escrever a palavra aqui abaixo. Aqui na segunda imagem está chovendo, então qual é o nome desse fenômeno natural? A terceira imagem dá para ver melhor, Imagina um céu chuvoso, relampejando e acontecem essas aqui, Eu não vou falar palavras, não dou a resposta, Aquele clarão que dá de repente, que vocês já viram. Então, vocês vão colocar esse nome aqui embaixo. Atividade 5. Observe a imagem a seguir e escreva a palavra que dá nome a cada um desses objetos. Nessa imagem temos aqui parecido com uma praça. Então temos aqui um elemento que a gente usa para sentar. Temos aqui um outro elemento que faz parte da paisagem. Aqui um elemento aqui onde a gente coloca a luz. Então tem vários elementos e aqui vocês vão colocar o nome deles, que são os substantivos também. Esses últimos 2 quadrinhos, na correção eu vou dar a resposta para vocês. Por quê? Porque não conseguimos ver nitidamente o que está em cima do banco. Alguns não conseguem enxergar. Quem tem o livro colorido sabe, mas quem não tem não sabe. Mas não se preocupe que na correção, tá bom? Tudo isso será resolvido. Atividade 6. Agora veja as imagens e escreva a palavra que dá nome aos sentimentos expressos em cada uma delas. Primeira imagem, temos uma menina deitada, ela está com uma expressão. Que expressão é essa? Vamos escrever o nome da expressão aqui abaixo. E aqui temos um menino, ele aparenta estar o quê? Triste, alegre, feliz, enfim, vocês vão escrever abaixo também.
Logo abaixo, temos essas informações. As palavras que dão nome às pessoas, animais, plantas, objetos, fenômenos da natureza, sentimentos, entre outras coisas, são chamadas de substantivos. E todas essas respostas das atividades aqui também são referentes aos substantivos. Logo em seguida, temos a atividade de caligrafia que eu deixei para todos vocês da sala. Então, aqui temos o alfabeto, maiúsculo e minúsculo. Vocês vão copiar uma vez por semana no caderno. Vou colocar lá a data, o nome completo de vocês, o nome da disciplina língua portuguesa e vão copiar aqui o alfabeto para vocês treinando a caligrafia, letra cursiva e logo abaixo vocês vão fazer nessa semana só a página 1, que é copiar esse textinho aqui, o nome do textinho é o papagaio, tá bom? Não é para copiar os outros não, apenas esse textinho. Tá? E assim finaliza então as atividades de língua portuguesa, agora vamos para as atividades de matemática da semana. Agora vamos para explicações da página de matemática. Já aprendemos a tabuada até o 5, as atividades anteriores. Aqui na página 108 e 109, vamos ver a tabuada do 6 e a tabuada do 7 com as atividades. Atividade 1 diz: o circo resolveu fazer uma promoção. Observe o cartaz que está exposto na bilheteria. Aqui eu trouxe o cartaz mais ampliado para podermos ver melhor. Grande promoção! Hoje adultos e crianças pagam apenas R$ 6 cada um. Temos aqui um gênero textual, que é um cartaz. O cartaz sempre quer informar algo. O que estão informando aqui? Uma grande promoção. E na última linha temos um valor monetário em reais do preço de cada um. Voltando aqui na nossa página, temos a perguntinha A. Quanto custa cada ingresso no dia da promoção? Então, já temos a resposta, Só preencher aqui. Na lacuna. Na atividade em seguida, que é a atividade B, vocês preencherão nas atividades as lacunas e também preencherão com os dados da tabuada do 6. Ela fala assim: complete as lacunas para relacionar o número de ingressos e o valor pago por eles. O primeiro item já veio aqui, 1 vezes 6 é igual a 6. Então, o ingresso custou quantos? Então, R$6. E os outros vocês irão seguindo no mesmo segmento, tá bom? 6 mais 6. Colocar o resultado. Aqui no finalzinho, tá bom? Porque 6 mais 6 é igual a 2 vezes o 6. Aqui o 6 não se repetiu 2 vezes. Então, eu vou deixar isso como modelo para vocês. Então, 6 mais 6 é igual a 2 vezes o 6. E aqui vocês colocarão o resultado. A mesma coisa vocês farão nas atividades seguintes. Vão contar quantas vezes está se repetindo 6 e vão colocar aqui, tá bom? Nessa lacuna, bem depois do igual e depois preencher com o total na última lacuna de cada atividade. Logo abaixo já informa todas essas multiplicações fazem parte da tabuada do 6. A atividade C diz: Mariana foi ao circo com 2 amigos, ou seja, Mariana já conta com 1, com mais 2 amigos dá 3. Quantos reais elas gastaram juntos para ir ao circo? Sabendo que para entrar cada um pagou 6, R$6. E são 3 pessoas, então é só somar o número 6 3 vezes, ou 6 vezes 3. Qual é o valor? Aqui vocês vão colocar em reais, tá bom? Porque é dinheiro. A atividade 2 é muito interessante, complete a multiplicação a seguir. 0 vezes 6 é quanto? Já falei para vocês, tudo que é vezes 0 é igual a, vocês vão preencher. Logo abaixo temos a continuação da atividade de cima, tá bom? Se nessa multiplicação, que multiplicação se refere? Aqui da atividade 2, 0 vezes 6. É esse resultado aqui que queremos saber, que vai responder também a questão abaixo. Se nessa multiplicação representasse um dia de vendas de ingressos do circo, o que poderíamos dizer sobre esse dia? Então, com esse resultado, vocês podem dizer, escrever aqui embaixo no livro, se houve vendas ou não houve vendas nesse dia, de acordo com a resposta aqui da atividade 0 vezes 6.
Agora estamos na página 109 do livro de matemática. Vocês vão resolver aqui as operações conforme a página anterior, só que agora é vezes 7, a tabuada do 7, tá bom? Então, vocês vão contar quantas vezes está se repetindo 7, vão colocar aqui na frente e vai colocar o resultado final. Lembram que a Pro mandou para vocês no grupo de pais a tabuada para vocês terem apoio? Então, usem ela aqui para responder as questões também. No final, indicando novamente, todas essas multiplicações fazem parte da tabuada do 7. Em seguida, temos a atividade 4. Ela traz uma situação-problema. Temos que ler com atenção e reflexão para poder responder. Hoje, Inês fez uma prova. Daqui a 2 semanas completas, ela fará outra prova. E quantos dias ela fará outra prova? Calcule mentalmente para responder. Ou seja, temos que saber quantos dias tem uma semana. Se a gente sabe quantos dias tem uma semana, saberemos exatamente quantos dias tem 2 semanas e colocaremos aqui a resposta. Agora veremos a página 110 a 111, onde vocês vão fazer a tabuada do 8 e a tabuada do 9, preenchendo aqui as lacunas das atividades conforme as atividades anteriores. Nessa página 110, vocês farão a tabuada do 8. Todas essas multiplicações fazem parte da tabuada do 8. Depois temos a questão B. Que multiplicação representa a quantidade de rodinha de 10 pares de patins, ou seja, 10 vezes 8? Vocês vão colocar a resposta logo aqui abaixo. Agora estamos na página 111, onde iremos trabalhar a tabuada do 9. Aqui no 2 temos uma questão, vocês vão ler, tá bom? E aqui tem uma perguntinha, em sua opinião, por que esse jogo? Porque as meninas estão fazendo um jogo, se chama Jogo dos 9. Converse com os colegas e professor, vocês vão estar respondendo no livro mesmo. Ah, mas eu não sei, tia, olha, presta atenção na imagem, 0, 9, 18, 27, 36. Por que será que esse jogo chama o Jogo dos 9? Então, uma resposta bem facinho para vocês estarem preenchendo aqui no livro. Em seguida, temos a atividade B e ela automaticamente responde a questão da A. Vamos ler. Podemos escrever uma multiplicação por 9 para cada casa desse tabuleiro. Observe, aqui temos o tabuleiro com as suas respostas referentes à multiplicação por 9. E como podemos ver, também está aqui preenchida aqui no joguinho das meninas, que é a Alessandra e a Luciana. Depois temos a atividade. Agora complete as multiplicações correspondentes aos números que aparecem no tabuleiro do jogo dos 9. Então, aqui a atividade parou no 3. 3 vezes 9 é 27. Aqui vocês vão continuar a partir do 4. 4 vezes 9, qual é o resultado? Vocês vão pôr aqui 5 vezes 9. Aqui já está preenchido, vocês vão apenas colocar a resposta. Então, vocês vão preenchendo essas lacunas até o resultado final, que é o último da multiplicação por 9. Agora, iremos para umas páginas mais adiante, lá na página 158. Prestem atenção se vocês estão usando o livro que vocês pegaram agora de julho ou o livro do mês passado, porque tem atividades aqui da matemática que está no mês passado, ou seja, no livro que vocês pegaram em junho. Por isso, tenham muito cuidado com os livros que podemos ainda usar eles, mesmo sendo que vocês pegaram no mês passado. Agora estamos na página 158 e vamos aprender um pouco sobre o quilômetro. O quilômetro, ele é uma unidade de medida. No mês passado, aprendemos um pouco sobre milímetro, centímetro, metro. Aprendemos também um pouco sobre miligrama, grama e quilograma, lembram? Todos esses fatores são as unidades de medida. E o quilômetro, ele também faz parte de unidade de medida de comprimento. Por quê? Porque ele calcula, a distância de um lugar para outro. E vocês, já ouviram falar em quilômetro? Vocês já viram nas rodovias ou nas ruas, placas indicando quilômetro? Então, esses fatores servem para calcular a distância de um lugar para outro. A atividade 1 vai esclarecer um pouco mais para a gente sobre o quilômetro. Leiam. 1. A pista de caminhada em volta do lago tem 1 quilômetro de comprimento. Então, já sabemos disso, é uma informação importante. Se quiserem, até grifem.
Tiago caminhava com o cachorro quando avistou uma placa, 900 metros. Então ele falou, ó, vamos, Rex, faltam 100 metros para completar a volta. Ou seja, a volta tem 1 quilômetro. Ele já percorreu 900 metros e faltam 100 metros para ele dar a volta completa. Ou seja, se 900 metros mais 100 metros dá 1 quilômetro, então quantos que é 900 mais 100? Vocês sabem a resposta. Então, essa resposta já responde até aqui a questão abaixo. Ó. Quantos metros eles terão percorrido ao completar a volta? Então, 1 quilômetro equivale a quantos metros? Esse é os 900 mais 100 metros é a nossa resposta. Logo abaixo no quadro, ó, temos a compreensão disso. O quilômetro ele é representado aqui ó, pelo km. É uma unidade de medida de comprimento. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Ou 1 km é igual a 1.000 m. O m representa metros. Questão 2. Observa a cena. Então, aqui temos um diálogo entre um menino e uma menina. A menina diz assim, você mora longe da escola? O menino responde, não, moro bem perto. Não dá nem 1 quilômetro de distância, eu venho a pé. Logo em seguida, temos duas atividades pessoais que vocês vão estar escrevendo no livro. A. E você mora perto ou longe da escola que estuda? Faça uma estimativa da distância em quilômetro da sua casa à escola. Nessa atividade, vocês podem estar fazendo uma estimativa ou uma aproximação. Lembram que a Pro falou para vocês que mais ou menos um passo de um adulto equivale a 1 metro? Aprendemos aqui hoje que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Se fosse um passo, seriam 1.000 passos. Então, nessa atividade A, tentam pensar assim mais ou menos quantos passos vocês dão da casa de vocês até a escola. Assim, vocês conseguem responder se a escola fica longe ou perto da casa de vocês. E quantos metros, mais ou menos, vocês percorrem? A atividade B, é importante haver escolas próximas de todos os estudantes? Por quê? Converse com os colegas e o professor. Então, aqui vocês vão colocar a opinião de vocês. Isso é importante, né? Que as escolas estejam perto dos alunos. Na minha opinião, sim, é muito importante. Por quê? Porque é um direito de vocês, né, terem acesso à escola, à educação, e que sejam próximos da casa de vocês. Agora vamos para a nossa última página de matemática, 159, ainda relacionada ao quilômetro ou metros. A atividade 3 ela é bem fácil. Ó. Escreva quantos metros faltam para completar 1 quilômetro em cada casa, sabendo que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 100 metros. Para dar 1.000 metros, falta quantos? Se vocês fazerem aqui uma subtração de 1.000 menos 100, vocês vão saber a resposta da A. E as outras também, seguindo esse mesmo segmento, vocês vão conseguir achar as respostas. Atividade 4. Indique a unidade de medida de comprimento, ou seja, o centímetro, ou o metro, ou o quilômetro, que você acha mais adequada para medir. Então, aqui temos da A até a F várias situações, e nelas se usa-se as unidades de medida, que é o comprimento. Então, qual será mais adequada para usar o centímetro, o metro ou o quilômetro? Sabendo que o centímetro é a menor unidade de medida aqui em questão, né? Então, vai servir para medir coisas mais pequenas. O metro mede coisas grandes, né? E o quilômetro é o maior de todos. Ou seja, o quilômetro percorre uma distância muito maior do que os outros dois. Então, aqui temos várias situações. Ó. A altura do edifício. Será que iremos medir com centímetro? Ou seja, com a régua, né? A régua dá para pensar melhor sobre relação a centímetros. Será? Será que não vai ficar muito difícil? Será que iremos calcular a altura de um edifício? O que é um edifício? Um prédio. Com os metros ou com os quilômetros? Será que é tão grande assim que iremos ao quilômetro? Ou será que é grande, mas nem tanto que dá para calcular com metros? Então, a gente tem que pensar em cada uma dessas situações. Ó. A largura de uma folha de papel. Será que qual é o melhor instrumento de medida aqui? O centímetro?
Um metro ou quilômetro de uma folha de papel? A folha de papel é pequenininha, então o que vocês acham? Temos que refletir aqui nas questões. A distância entre duas capitais brasileiras, aqui a distância é grande, né? Duas capitais, uma longe da outra. Qual será a unidade de medida mais adequada para essa situação? O comprimento de um campo de futebol, a distância percorrida em uma maratona, a distância entre uma carteira e outra na sala de aula, ou seja, vocês vão escrever aqui na frente se é centímetros, se é metros, se é quilômetro em cada situação. Depois temos a atividade 5, que é pessoais também. No dia a dia, percorremos diversos caminhos a pé, de carro ou de ônibus. Em algumas situações, utilizamos o avião ou o barco. Descreva 2 percursos que você já fez que sejam menores de 1 quilômetro. Ou seja, percursos pequenos, ou pode ser da sua casa até o mercado, da sua casa até a escola, vocês vão escrever aqui. E a questão B, maiores que 1 quilômetro. Onde que você já foi que é bem mais longe da sua casa? Vocês vão escrever aqui embaixo também. Agora vamos para a aula de ciências, atividade da semana, lá na página 54, no capítulo 5, é um capítulo novo e a gente vai aprender sobre a reprodução dos animais. Os seres humanos não se reproduzem, né? Temos seres humanos se reproduzem e têm filhos, os animais também. Porém, alguns deles têm características próprias e veremos aqui nas atividades. Então, vamos começar. A reprodução é uma das etapas do ciclo de vida de todos os seres vivos. Observe a imagem abaixo, que mostra um ambiente com plantas e animais vertebrados e invertebrados. Como a imagem não está muito nítida, eu vou falar os animais que temos, tá? Que contém nela. Tem a lagarta, a borboleta, os micos leões dourados, 2 aves, uma rã, alguns peixes. Aqui temos alguns ovinhos deles, que foram botados na água. Então, logo após essa leitura de imagem, temos que responder as questões abaixo que vocês vão estar respondendo no livro mesmo. Quais são os animais invertebrados da imagem? Como você imagina que eles se reproduzem? Então, aqui vocês vão colocar quais são os invertebrados que não possuem, né, os ossos da coluna vertebral, não possuem crânio. Então, desses que eu falei para vocês, dá para identificar quais são os invertebrados, os nomes dos animais que eu acabei de falar para vocês. Como você imagina que eles se reproduzem? Então, aqui vocês vão colocar a resposta pessoal de vocês, né, sabendo que existe o macho, a fêmea. Não sei se vocês já ouviram falar em acasalamento. Então, aqui vocês vão colocar a opinião de vocês, tá? Depois vem a questão 2. Identifique os micos leões dourados. Identificamos aqui na imagem. Como você imagina que eles se reproduzem? Então, seguindo esse segmento que eu falei para vocês, vocês vão responder abaixo com as palavrinhas de vocês. Circule uma ave. Então, vocês podem estar circulando alguma das aves. As aves nascem da mesma maneira que os micos, lembrando que os micos leões dourados, eles são mamíferos, ou seja, nascem da barriga da mamãe. E as aves, será que é assim ou uma forma diferente? Então, coloquem a resposta aqui. Identifique os ovos na água, tá? Aqui nesse cantinho aqui, tá? Na imagem. Que animal você acha que depositou esses ovos? É claro que é um animal que vive na água, tá bom? Então, vocês coloquem o nome deles aqui embaixo. Página 55 de Ciências, vocês vão realizar a leitura, tanto do texto quanto da leitura de imagem com as legendas, para aprender melhor sobre a reprodução dos animais. O nome do texto é Como os Animais se Reproduzem. Logo abaixo, né, temos um subtítulo, Reprodução com macho e fêmea. Aqui fala sobre o acasalamento, sobre o corte. Então, leiam com atenção, grife as imagens, as partes importantes, vejam aqui as figuras. Primeira figura aqui são 2 leão marinho, né, a mãe e o filho, o filhote. Segunda imagem não conseguimos ver direito, mas temos aqui a legenda, tanto da segunda quanto da terceira, para identificar o que está ocorrendo na imagem. Não esqueça de fazer a leitura com atenção para não perder nenhuma informação importante. Logo abaixo temos aqui a atividade 1 para reflexão. Você conhece outros exemplos de comportamento dos animais para atrair parceiros? Aqui é uma resposta pessoal. Aqui vocês podem falar dos gatinhos, o cachorro, quando fica no cio,
pode dar uma pesquisada a mais, né, na internet para poder responder a questão, pesquisar com os familiares, eles podem estar ajudando vocês também. Agora vamos para as explicações do livro de História, na página 68, Invasões Europeias no Brasil. Sabemos que no Brasil colonial, ou seja, o Brasil era colônia de Portugal, né? Ele não pertencia a si mesmo, não era um país livre. Portugal que comandava aqui no Brasil. Portugal, ele é lá da Europa, do continente europeu. Por isso que nesse período é chamado de Brasil colônia, pois pertencia a um outro lugar, né? a um outro país. Quando os portugueses invadiram aqui o Brasil, não foram só eles, né, esses europeus que invadiram, também houveram franceses e holandeses. E nesse capítulo iremos estudar um pouco mais sobre isso. Temos aqui à nossa direita uma linha do tempo, tem aqui as datas e aqui o acontecimento conforme as datas. Essas datas da linha do tempo e seus acontecimentos referem-se às invasões europeias do Brasil, que é o que iremos estudar, então leiam com bastante atenção essas informações. Na nossa esquerda temos três questões que vocês vão estar respondendo aqui no cantinho mesmo. A 1 pergunta o que está representando na ilustração, que é essa linha do tempo, então muito fácil de responder, até o próprio título dá referência à resposta da 1. 2. Quem expulsou os povos que em diversas ocasiões invadiram o território português na América? E em que ano ocorreu a expulsão? Então vocês vão ler aqui novamente a linha do tempo para poder estar respondendo essa questão. Depois temos a atividade 3. Observe a divisão política atual do Brasil e responda. Que territórios os franceses e holandeses ocupavam nessas invasões? Então aqui eu vou passar a tela adiante. Nessa imagem referente à página 69, temos aqui, né, a figura da divisão política do Brasil. Ela refere-se sobre as invasões holandesas e francesas. Aqui temos aqui uma legenda, a bolinha vermelha significando o navio vermelho, né, que são os holandeses. E a bolinha aqui roxa representando os franceses, que está logo aqui. Quem está com o Xerox não vai conseguir identificar as cores, tá bom? Mas aqui nesse vídeo da explicação vocês podem ver melhor. Aqui na imagem, o barquinho que representa os europeus franceses é esse aqui do Maranhão, esse aqui do Itamaracá e esse aqui onde está São Vicente, Santo Amaro, São Vicente 2 aqui, essa parte aqui também o barquinho dos franceses. E o barquinho dos holandeses são apenas 2, esse aqui que faz parte do Pernambuco, e aqui na Bahia, né? Ilhéus também fica aqui na Bahia. Então, esses dois aqui onde os holandeses invadiram. Então, vai ajudar vocês a responderem a questão 3, da página 68. É muito importante aprender a história do Brasil, porque assim a gente aprende, né, que houve muitas brigas, muitos conflitos entre territórios, né, e até hoje chegarmos aonde chegamos, um país livre, liberto, muitos conflitos aconteceram e que os europeus colonizaram aqui no Brasil. E nessa colonização até a libertação houve, né, vários conflitos que iremos aprender. E assim também conhecemos as nossas histórias, né, a nossa origem. A origem de algumas cidades, como elas foram fundadas. Em seguida, vamos para as explicações do livro de Geografia na página 52. É um novo capítulo, o nome dele é A Água. Aqui iremos aprender a importância da água para os seres vivos e a ação da água em diferentes paisagens e contextos. O capítulo inicia-se aqui com uma introdução que vocês vão estar lendo, logo após temos um poema referente à água. Para mim, a água é o oceano, as ondas escuras que morrem na areia, o ar úmido onde flutuam as gaivotas, o barco do meu pai que desaparece no horizonte e volta ao porto com os porões carregados de peixes. Para mim, a água é uma estrela do mar. Após as leituras, temos 3 questões abaixo para serem respondidas. As 3 questões são pessoais e bem fáceis de responder, então leiam com atenção. Agora vamos para a nossa última explicação, na nossa última página de Geografia, página 53. A água em diferentes paisagens. Então, aqui temos um textinho de apoio, as imagens aqui com a legenda abaixo, né, que nos ajuda a compreender o que ocorre nas imagens.
A primeira imagem é o Lago Tahoe, nos Estados Unidos. A segunda imagem é uma geleira, que fica na Argentina. As geleiras elas são formadas por águas sólidas, em cima do solo ou em cima das águas congeladas. Logo abaixo temos um pequeno textinho e depois duas questões para serem respondidas. São questões pessoais e bem facinhas, tá bom? Pode estar escrevendo aí no livro mesmo. Bom estudo para todos. Um beijo da professora.